A Igreja Pentecostal do Filho de Deus se preocupa com a salvação da tua alma. Fundada por divina revelação, ao pastor Eduardo Santos, para anunciar o Evangelho do arrependimento, você que se encontra aflito, angustiado, desesperado e oprimido, visite uma de nossas igrejas pentecostais do Filho de Deus. Jesus garante a libertação. Disse-lhe Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Igreja Pentecostal do Filho de Deus, uma obra que perseverar na sã doutrina. A paz do Senhor, amada Igreja de Cristo. Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, irmã Thalita, amém? Atualmente eu congrego aqui em Jundiaí, São Paulo, amém? Sou uma membra da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, a qual por meio deste áudio vem relatar umas visões a qual o Senhor me mostrou em sonho, e qual o Senhor havia falado comigo, né, através de um vaso, que não era para eu estar guardando, mas sim para estar passando adiante e relatando à amada igreja. Mas antes de eu contar essa revelação a qual o Senhor me dera, eu gostaria de deixar uma palavra para a meditação da igreja, a qual o Senhor colocou em meu coração, amém? Eu confesso, amada igreja, que eu busquei outra palavra, né, para estar deixando para a meditação, mas o Senhor realmente me tocou muito fortemente nesta passagem, né, em meu coração, e ela se encontra aqui em Mateus 16, né, no versículo 18, que diz bem assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra do Senhor, ela é bem clara, né, amada igreja, né? Não importa os levantes do inimigo, não importa Satanás, não importa ali quanto ele se demonstra se levantar contra a igreja de Cristo, os escolhidos de Deus, né? Ela não prevalecerá. E esse sonho, amada igreja, realmente confirma esta palavra, a qual vou estar relatando aqui para a amada igreja, amém? Bom, amada igreja, na primeira visão ali em sonho que eu tive do Senhor, né? Eu me deparava em uma rua a qual eu conheço, e ela existe, né? Existente, é na rua de cima da minha casa, ela se chama Rua 8, e é uma rua muito comprida, ela é praticamente quase toda reta, ela é mais reta do que torta, e quando ela se entorta, ela é pouquinha coisa, ela é muito mais reta do que torta, né? Ela tem algumas curvinhas, né? Melhor bem dizendo, né? E eu me encontrava nesta rua, e eu andava, né? Só que quando eu me virava, na verdade, neste sonho, eu via dois demônios atrás de mim. Mas esses demônios tinham um aspecto humano, né? Só que era de adolescentes, né? E ali eu via uma adolescente e um adolescente. Mas eu tinha com certeza a convicção ali no sonho que eram demônios em forma de um humano, né? De uma adolescente e de um adolescente. E eles vinham atrás de mim, né? E eles lutavam contra mim para me derrubar, para me fazer cair. E eu lembro ali no sonho, amada igreja, que eu chegava a tropeçar, mas não caía, logo já me tomava posição. Por muitas das vezes lutando ali com esses dois demônios, né? Eu lembro que até mesmo eu lutava assim no braço, impedindo eles de me derrubar. No braço eu lutava, e eu via que o demônio caía ali no chão, mas logo se levantava e vinha para cima de mim para me fazer derrubar e cair. E eu lutava.
E ali eu conseguia vencer esses 2 demônios. E ali eu tomei o meu caminho e comecei a seguir novamente, andando, marchando, né? Só que aí, logo quando eu orava e olhava para trás, eu via novamente aqueles demônios que se propôs a levantar-se de novo contra mim. E ali eu e eles entravam numa guerra terrível ali, amada igreja. Era muita luta. Não era fácil, mas eu não deixava por me vencer, né? Ali podia ali dar as suas esquivadas ou até mesmo tropeçar, porque eu tentava correr, andar rápido para que esses demônios não me alcançassem, para que eles não viessem tocar em mim para me fazer tropeçar e nem cair. Então eu andava muito rápido, mas eles vinham diante de mim atrás, me seguindo. E ali eles se levantaram de novo, e ali era uma luta muito grande, mas com muita dificuldade, né? Eu ali consegui vencer eles novamente, e ali eu vencia de vez, né? E logo o Senhor me mostrava uma segunda visão em outro lugar. Só que nessa visão eu me encontrava em espírito. E eu digo em espírito, amada igreja, porque o demônio não me via. Eu via como se fosse uma cena, né? Uma cena que o Senhor me mostrava. E esses demônios que estavam nessa cena eram 2. E eles não me viam, não conseguiam me ver. Mas ali eu contemplava aquela visão e eu via ali em espírito eles. E ali eu vi um principado, amada igreja, um demônio muito grande, um demônio poderoso. Eu digo poderoso, muito grande, amada igreja. Não que eu esteja ali exaltando o demônio, né, dizendo, né, mas eu digo grande, forte, muito poderoso, porque ele era mais do que aqueles outros demônios. Entendeu? Ele tinha mais poder, ele tinha mais força e ele era mais grande, né? E, amada igreja, eu vi este demônio sobre um controle de tudo, né? Eu tinha convicção que era ele que estava por trás daqueles outros demônios. E ele vendo que aqueles demônios não conseguiam me derrotar, ele enviava mais um. Só que esse, por sua vez, era mais forte do que aqueles 2. Porque esse demônio tinha uma característica de uma pessoa já mais adulta. Só que era em forma humana, só que uma pessoa mais adulta, né? Sabemos que a gente passa pela adolescência, ali vem logo a nossa forma adulta. E esse demônio, ele tinha convicção que ele precisava seguir essa ordem, né? Ele tinha consigo a convicção que precisava ir de imediato. Ele não parava, ele não, como eu posso dizer, não se distraía, amada igreja, com nada. Ele só tinha convicção nele, em mente, de pegar, no sonho ele pegava uma moto e ia de frente. Ele tinha convicção de ir atrás para me derrubar, entendeu? E logo depois desse demônio receber essa ordem para ir de frente me afrontar, porque aqueles 2 haviam perdido a luta, né? E eu quero relatar um pouquinho sobre esse principado, amada igreja. Quando eu digo que eu vi ele em controle, é porque eu via ele numa, tipo uma nave, e ali tinha muitos, eu sei que a amada igreja, né, determinado, né, tempo, viu, né, vários desenhos ou algo assim, como se fosse de naves, e que tem muitos botões, e que tem aquela alavanca que vai pra frente, pra trás. E eu via o demônio com a mão naquela uma alavanca, e ele controlava, ele que estava no controle de tudo, ele que dava ali a ordem. Essa era a minha interpretação naquele sonho, né?
E logo após mandar esse demônio, ali logo a minha visão mudou para outra. E eu me via na igreja que atualmente eu congrego, né? Aqui no bairro de Jundianópolis, aqui em Jundiaí, na minha cidade. E eu via a igreja, e na igreja ela estava lotada, a amada igreja. Não tinha um banco vazio. Todas as cadeiras elas estavam ocupadas. Em uma dessas cadeiras eu via a irmã Rose, que é a esposa, né, do nosso dirigente daqui de Jundiaí. E ela estava sentada. E ali eu via aquelas vidas, aquelas almas, né? Eu via diversas pessoas, não era só crentes, né? Ou membros, né? E eu me via na visão tomada, cheia do Espírito Santo de Deus. A amada igreja, quando ali pregava, ministrava a palavra do Senhor, no sonho, ali não era eu, não era... Sabemos que quando nós tomamos o altar do Senhor para ministrar, para trazer, nós falamos assim, mas quem fala em nossa boca é o Espírito Santo. Mas ali era de uma forma sobrenatural, amada igreja, que até mesmo eu me maravilhava no sonho. E ali eu pregava com grande autoridade. Ali no sonho eu falava, Senhor, toma a minha boca, me usa conforme a tua vontade. E ali o Senhor me tomava de uma forma surpreendente, amada igreja. Eram palavras que superam qualquer entendimento, qualquer sabedoria, qualquer graduação, palavras bonitas, palavras chiques, vai além, não se compara. E ali o povo se maravilhava. E eu lembro que ali, eu ministrando a palavra do Senhor, eu contemplava um homem, a qual ele estava de terno, né, todo social, como servos do Senhor. E ele estava ocupando um lugar nos bancos. E ali eu ministrando, ele me auxiliava. Ou seja, eu falava uma palavra e ele me auxiliava completando aquela palavra, né? Confirmando ali a pregação, me auxiliando, me dando auxílio, né? E logo depois da ministração da palavra, né? É aqui o horário aqui em Jundiaí, né? A gente começa os cultos às 7 e termina às 8 horas, né, amada igreja? Porque somente dia de domingo que é mais... vem mais pessoas, né? Porque alguns moram muito longe e não pode estar todos os dias no culto. Então é somente eu, né, o pastor e a irmã Rose, por muitas das vezes, né? E às vezes eu levo os meus irmãos. E a irmã Rose se levantava, eu via ela sobre a cadeira e ela se levantava e falava, não, continua o culto. Porque ali eu falava para a igreja, nossa, já deu a hora já avançou, preciso que o Senhor continue falando no coração de cada um, né? E preciso dar término ao culto. E a irmã Rose se levantava e falava, não, pode continuar o culto. Continua a ministrar a palavra do Senhor. E logo ali eu já via outra parte que já me trazia ao final do culto mesmo. Eu me via na igreja ali, os irmãos, né? Aquela movimentação na igreja, porque já havia acabado o culto. E vinha uma pessoa, se eu não me engano, uma mulher, na minha direção. E ela se maravilhava com o que ela havia escutado. Ela dizia, mas como? Como é que você fala tão bonito? Como que é isso? Como que se faz? E ela se maravilhava e ela me indagava muito, que ela queria também estar... ela queria saber como era ser usada, como que eu falava tão bonito, como que era aquilo.
e ela não entendia e vinha me perguntar. E ali no sonho eu respondi a ela: olha, eu não sei, eu só sei que eu oro ao Senhor e peço para Ele tomar a direção. E peço para o Senhor falar em minha boca. E eu falava para ela: é simples, é muito simples. Só basta você abrir a boca e falar que o Senhor, Ele usa. E ali ela se maravilhava, amada igreja. E ali logo o sonho meu se cessou. Então, amada igreja, logo eu fiquei ali pensando comigo, né, o que seria, entendendo, né, pedindo ao Senhor a misericórdia, né, para me dar ali um entendimento para saber o que significava. E no sonho, amada igreja, vocês podem ver, irmãos, que se for ver assim, se for contar para uma pessoa, ela vai falar: mas esse sonho só tem a ver com você. Da onde você congrega, os demônios estavam a te perseguir. Mas sabe quando há algo mais? E eu falava: Senhor, me dá um entendimento, né? Para saber. Senhor, tem de misericórdia, né? Abre o meu entendimento, me dá sabedoria. E ali no pensamento, pensando sobre este sonho, sobre a revelação, o Senhor, Ele falava em meu coração que ali eu estava representando a igreja, né? Ali eu me via caminhando, né? E sabemos que a gente, nós que aceitamos Jesus e renascemos, tem um caminhar. A gente tem um ministério, a gente tem algo a ser concretizado. Na verdade, um caminho longo, ele é apertado, ele é estreito, mas conduz à salvação, né? Ai, amada igreja, eu quero também relatar, essa rua 8, ela não é muito larga. Ela não é uma rua muito larga, ela é uma rua mais pequena do que for ver outras ruas. Não tão pequena, mas é uma rua com um tamanho bem mais menor. Vocês veem como que é o mistério do Senhor, né? E ali o Senhor falava que eu estava representando a amada igreja, né? E o Senhor falava que... o Senhor me mostrava que esses 2 demônios se levantaram para perseguir, para derrubar os crentes. Quando eu falo crentes, amados, eu não falo daqueles que, né, que servem Jesus da sua maneira. Eu falo de doutrina, aqueles que verdadeiramente querem morar no céu, negar as coisas desse mundo e tomar a sua cruz para morar no céu. E, amada igreja, o Senhor me relatava isso, né? Que Satanás, né? Eu via no caso 2 demônios se levantando contra a igreja de Cristo, mas que não... o Senhor me mostrava que, apesar das lutas, das dificuldades, né, que muitos irmãos têm passado, tem muitas lutas, Satanás não iria vencer, Satanás não iria conseguir derrubar, né? Tanto que o Senhor falou e ministrou essa palavra em meu coração, né? Aqui em Mateus, que a porta do inferno não prevalecerão. E que sim, a igreja de Cristo irá conseguir vencer. E esse principado, amada igreja, é um principado ao qual se levantou contra a amada igreja de Cristo, os irmãos de sã doutrina, enviou esses 2 adeptos, mas eles não conseguiram por sua vez, enviou este adepto mais forte do que os anteriores, que já se levantou contra a igreja, está a perseguir os crentes, né? Então fica para pensar dos meus irmãos, né? Que se firme mais cada vez nos pés de Cristo,
né, que ore, jejue. A palavra do Senhor fala, aquele que está limpo, que santifique mais, que se limpe mais, porque aquele que está sujo vai se sujar, né? E ali na igreja a qual o Senhor me mostrava, amada igreja, né, muitos falam, né, onde que tá os milagres operados dessa igreja, já que ela é levantada por Deus, né? Muitos assim vê poucos membros e não dá nada, né, amada igreja? Fala, essa igreja tá fraquinha, não tá com nada, só acontece uma coisa ou outra, mas nada que venha a surpreender, né? Mas o Senhor me mostrou que o tempo está chegando, ao qual o Senhor levantará grandes homens e mulheres de Deus para pregar o evangelho, para evangelizar, e muitas vidas irão ser salvas, porque ali eu contemplava a igreja cheia, e muitas vidas irão sim querer ter verdadeiramente encontro com Cristo, seguir a Cristo, e que Deus vai levantar homens e mulheres a ministrar, a evangelizar, e muitas coisas irão sim acontecer. Esta palavra, a qual eu ministrava, amada igreja, o Senhor colocou no meu coração que ela significa os milagres, né? Que além da palavra, muitas coisas irão acontecer, coisas a qual irá impactar muita gente, irá impactar muitas pessoas, né? Elas ficarão mais do que impressionadas. No sonho, aquela mulher ficava extasiada, impactada com aquilo, e muitos irão sim se impactar com o mover de Deus sobre esta obra, né? Eu mesmo digo por mim, para eu me unir a esse ministério foi uma luta muito grande. Eu nunca vi, olha, eu já passei muitas lutas, irmãos, mas para eu me unir, eu nunca vi uma luta igual, né? Para eu conseguir entrar em contato com o pastor dirigente ao congresso foi uma luta. Chegar na igreja, achar a igreja, né, foi outra luta. Depois de 3 vezes, né, eu ir na igreja, encontrando ela ali, eu consegui entrar em comunhão, mas foi muita luta. E depois desse sonho, amada igreja, desta revelação que o Senhor me mostrou, os irmãos têm percebido a luta que está sendo entrar ao vivo, né? O pastor Eduardo, nas orações, esse demônio a qual se levantou, amada igreja, para nos perseguir, a qual esse principado enviou, né? E eu tenho visto, né, muitos irmãos relatando um problema para entrar ao vivo. Eu mesmo tenho tido as minhas dificuldades. Eu comecei a passar grande luta para poder ir na igreja nos dias de culto, porque eu pego 3 ônibus. Irmãos, eu nunca vi uma luta tão semelhante para chegar em nenhum lugar, sabe? Parecia que não ia. Aí só realmente dando glória a Deus, né, para os ônibus ir, porque tava de uma maneira horrível, né? Os irmãos têm notado as lutas dos irmãos para entrar ao vivo, para entrar em oração. Esse demônio que tem se levantado, né, a qual o Senhor me mostrou, porque após o Senhor me mostrou esse sonho, tem tido esses problemas, dificuldade para eu ir para a igreja, porque eu dependo do ônibus, essas lutas constantes com o computador, com esse vírus, né, a qual o pastor Eduardo está tendo problemas, né? E eu quero dizer para a amada igreja que permaneçam firmes e fortes, porque o Senhor fala aqui na palavra dele, né, que a igreja está edificada sobre a pedra, e as portas do inferno elas não prevaleceram de modo algum. Então eu peço à amada igreja que aqueles que jejuem mais, ore mais,
se limpem mais na presença do Senhor, para que não venha cair nos laços do inimigo, né? Ali se enfraquecer, né? Comece a orar, jejuar mais, buscar mais, porque eu sei como que é, né? Às vezes tem as famílias e tudo, mas eu creio, né, que é mais do que certa, amados irmãos, que a vitória é do povo de Deus. E aqui eu deixo este relato, amém, para a edificação dos meus irmãos. Tá comprido, mas eu peço a compreensão de todos que possam assistir até o final, amém? Aqui eu vos deixo a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos os meus irmãos, amém? Glória a Deus.